Na minha trajetória de saúde pública, eu fui vendo o desamparo das pessoas com relação a uma série de coisas, né? E hoje não é raro, quando eu tô com um usuário, né, num atendimento, seja um atendimento em grupo, seja um atendimento individual, seja numa oficina terapêutica, eu perceber que eles estão procurando, às vezes, um amigo, uma companhia, né? E eu acho muito maluco os equipamentos de saúde ocuparem esse lugar na vida das pessoas. O lugar da psicóloga hoje no SUS é na rua, né? É circulando pelo bairro, assim, não é dentro do consultório, né? E a gente vai vendo outras categorias profissionais que vão fazendo isso também, os médicos, os enfermeiros, os fisioterapeutas, né? E vão tentando produzir saúde de uma outra forma. Mas é um cabo de guerra, porque muitas vezes o que nos é exigido é aquele modelo tradicionalista, de queixa-conduta, de hipótese diagnóstica. Muito mais fácil, muito menos complexo, só que também muito mais caro, né? E muito menos resolutivo. E que vai reproduzindo e levando a uma repetição, né? Uma repetição, e acho que é isso que me angustia, assim. Às vezes eu pego um paciente que ele fala, eu faço tratamento há X anos, eu já tomei medicamento há não sei quantos anos, eu já passei por Abrovsk terapeutas, assim. E eu fico pensando, mas o que mudou na sua vida? Isso, o que impactou, né? E você vai vendo que vai sendo uma vida cronificada também, né? Então foi dentro da saúde pública que eu fui descobrindo várias linguagens, porque elas estão presentes lá, né? Então, por exemplo, eu faço parte de um coletivo de teatro do oprimido. Eu descobri o teatro do oprimido na saúde mental, né? Eu descobri a contação de histórias nos hospitais, né? Eu descobri as danças circulares na atenção básica, né? Então, e com os profissionais que eu trabalhei, né? Então, eu fui trabalhando com pessoas que iam inventando práticas em saúde que eu desconhecia, né? E isso foi agregando a minha formação. Eu fui aprendendo a cuidar da minha saúde, ouvindo os meus colegas falarem, observando a maneira que eles trabalhavam. E eu mesmo fui revendo como eu estava me cuidando, né? Então, eu acho que é isso. Assim, por exemplo, hoje, ou nas unidades que eu já trabalhei, a gente já fez muita coisa. Assim. Então, por exemplo, grupo de circulação pelo território com os usuários, oficinas de criação de histórias, práticas de teatro na unidade. Um grupo de adolescentes que eu fiz numa das unidades, que era bem diversificado, porque tinha o adolescente trans, tinha o adolescente que morava na cobertura, tinha o adolescente que morava na ocupação, né, assim, de diferentes perfis, tinha menino, tinha menina, tinha um adolescente que ouvia funk, tinha um adolescente que ouvia rock, e que o denominador comum que a gente encontrou entre todos eles foi os animes japoneses. Então era um grupo que queria muito falar sobre morte, depressão e suicídio, e a gente queria uma via de falar disso, e aí pensando, a gente junto com outros terapeutas sacou que, putz, os animes têm personagens que são assim, né? Que tem essas características e meio que sem censura, né? E era um grupo que era maciço, assim, todo mundo tinha conhecimento dos animes, assistia, conhecia um ou outro e tal. Então, por exemplo, essa era uma experiência criativa, né? Mas eu brinco, né? Se as mães desses adolescentes soubessem o que a gente fazia numa unidade de saúde, talvez eu fosse processada, né? Assim. Mas era um jeito de lidar, por exemplo, com a automutilação, que é super... tá na boca do povo aí, digamos assim, de uma maneira muito mais leve e que você dava voz àquele que queria falar e não impunha uma conduta sua, né? Eu lembro de uma situação muito engraçada, quer dizer, engraçada agora, né? Mas da gente estar conversando numa escola e eu falar, gente, mas sei lá, acho que 1/3 ou talvez um pouco mais do que isso das pessoas, né, que estudam nessa escola, o pai não está presente, né, no cotidiano familiar. Então, ou esse pai está preso, ou esse pai está distante por algum motivo, né? Então, a gente sabe que esse pai existe, mas ele não faz parte do cotidiano familiar. E a gente ouve os adolescentes falando de um sofrimento com relação a isso. E eu me perguntava, por que a escola não fala disso, né? Assim como, sei lá, uma escola que tem 2/3 de alunos que são filhos de imigrantes. Por que a escola não fala disso, né? Acho que algumas coisas a escola fala e foi abordando, mas essa questão especial do pai não estar ali, eu me lembro dos coordenadores dizendo pra mim, não, mas se a gente abrir esse assunto, eles vão falar sobre isso. E eu falei assim, então, mas essa é a ideia. Então, mas o que a gente vai fazer com que eles falarem?
né? Assim, eles vão chorar, sei lá, na fantasia deles o que ia acontecer, né? Eles vão chorar, eles vão brigar, eles vão ficar deprimidos, não sei. Mas eu falei assim, então, mas o nosso trabalho é de escutar, né? Assim, e não... Acho que uma coisa que é legal também é que não é porque eu sou psicóloga que a minha escuta é a mais qualificada de todas, ou que o que eu vou intervir e dizer é exatamente aquilo que aquela pessoa precisa, né? Porque a gente também vem engessada com montes de teorias, né? De abordagens não diretivas, de neutralidade. A gente tem um jeito de trabalhar e isso, óbvio, tem uma função, tem uma valia e tem um porquê de ser assim, né? Mas às vezes não é isso melhor para aquela pessoa ou não é isso que aquela pessoa está buscando, né? Então, a escuta leiga, digamos assim, né, de alguém que não tem uma formação psi, né, que não é um... Acho que em resumo o que eu quero dizer assim como assim é super normal tomar sertralina ou é super normal tomar Concerta e como assim é super normal não ter amigos, né? Como assim é super normal não ter espaço para brincar, né? Assim, é essa lógica que eu acho um tanto absurda.